barão acreditava que o silêncio mantinha as pessoas sob controle. Por isso, quando sua esposa parou de falar, ele decidiu não dizer nada. Naquele dia, ele achou que estava vencendo. Não percebeu que estava perdendo tudo. O erro que ele chamou de controle. O barão decidiu não responder. A esposa o esperava havia dias. Não por explicações longas, nem por promessas. Esperava apenas uma palavra. Uma definição que encerrasse a dúvida que crescia em silêncio dentro daquela casa. Ele não deu. Sentado à mesa do de jejum, ouviu os passos dela no andar superior. Reconhecia o ritmo. Sabia que ela estava acordada. Sabia que aguardava. Ainda assim, abriu o jornal como se nada estivesse acontecendo. O silêncio era deliberado. Para ele, responder naquele momento seria ceder. Seria admitir que a inquietação dela tinha peso. E o barão nunca construíra sua vida cedendo. Ela desceu as escadas mais tarde do que o habitual. Passou pela sala sem dizer palavra. Ele percebeu sua presença pelo reflexo no vidro da janela, mas não se virou. Esperou que ela falasse. Ela não falou. Aquele foi o instante exato em que o barão cometeu seu erro mais caro. Interpretou o silêncio dela como submissão, quando na verdade era decisão. Minutos depois ouviu a porta do quarto se fechar. Não com força, não em protesto, apenas fechou. O barão permaneceu sentado. Se ela quisesse algo, voltaria. Sempre voltavam. Mas naquela manhã, quando a casa se aquietou de vez, ele percebeu algo diferente. Não havia passos contidos, nem presença discreta. Havia ausência. Subiu as escadas com calma excessiva. Abriu a porta do quarto. A mala estava sobre a cama. Não havia bilhete. Não havia discussão pendente. Apenas roupas dobradas com cuidado e o espaço vazio de quem já havia decidido não esperar mais. Ali, pela primeira vez, o barão sentiu algo que não sabia nomear. Não era raiva, nem surpresa. Era atraso. Ele entendera tarde demais. Enquanto acreditava controlar o silêncio, a esposa deixava a casa não para provocá-lo, mas para não desaparecer dentro dela. E naquele instante, mesmo sem saber ainda, o barão já havia perdido qualquer chance de corrigir o erro. O que ele não disse? O barão acreditava que o tempo tinha o seu próprio idioma, que algumas coisas não precisavam ser ditas, que a constância bastava. Ele continuou ali todos os dias, ocupando os mesmos espaços, mantendo os mesmos hábitos, oferecendo a mesma presença silenciosa que sempre acreditara ser suficiente. Para ele, ficar era uma forma de compromisso. Permanecer era uma declaração. Mas ela começou a perceber algo diferente. Não era ausência, era distância. Ela sentava à mesa e ele também. Caminhavam pelos corredores da casa lado a lado. Dormiam sob o mesmo teto. Ainda assim, algo havia se deslocado para um lugar onde ele não alcançava mais. Em certos momentos, ela o observava em silêncio, esperando que ele dissesse algo que nunca vinha. Não um pedido, não uma promessa, apenas uma frase simples, capaz de quebrar o peso do ar. Você está bem? Fique. Eu preciso de você. Nada. O barão notava a mudança, mas interpretava como cansaço, como fases inevitáveis da convivência. Acreditava que o silêncio era neutro, que não machucava, que não empurrava ninguém para longe. Ele estava errado. Ela começou a se calar também. Não por estratégia, mas por aprendizado. Entendeu que, se ele não dizia, talvez não houvesse o que dizer. Certa noite, enquanto ele permanecia absorto em seus próprios pensamentos, ela rompeu o silêncio com uma frase baixa, quase contida. Às vezes, o que não é dito pesa mais do que palavras. Ele ouviu, mas não respondeu. E naquele instante, algo se partiu de forma irreversível. Não houve discussão. Não houve cena. Apenas a percepção clara de que ele escolhera mais uma vez não falar. O barão acreditava que o silêncio manteria tudo no lugar. Ela começou a entender que o silêncio era exatamente o que a empurrava para fora. Quando ela parou de esperar. Depois disso, ela mudou de forma quase imperceptível. Não fez exigências. Não levantou a voz.
Não pediu explicações, apenas deixou de esperar. O barão percebeu tarde demais que a casa havia se tornado mais silenciosa do que antes. Não um silêncio confortável, mas um silêncio vazio. Aquele que não guarda expectativa alguma. Ela já não o olhava como quem espera a resposta. Olhava como quem confirma algo que já sabe. Em uma manhã comum, enquanto ele se preparava para sair, ela disse sem emoção: "Você nunca precisou mentir, bastava ter falado." Ele parou por um instante. Aquela frase o atingiu mais do que qualquer acusação. Abriu a boca, ensaiou uma resposta, mas a fechou novamente. Ainda acreditava que não era o momento certo, que o tempo resolveria. Ela observou aquele gesto e entendeu. Mais tarde, enquanto organizava seus próprios pertences, ela disse apenas: "O silêncio também é uma escolha." Dessa vez, ele tentou reagir. Deu um passo à frente como se fosse dizer algo importante, mas as palavras não vieram com clareza. Vieram tarde. Vieram confusas. Ela não esperou. Quando atravessou a porta, não havia raiva em seu rosto. Apenas uma serenidade cansada de quem já havia esperado demais. O barão permaneceu imóvel, sentindo algo que nunca sentira antes. A certeza de que perdera não por abandono, mas por omissão. Só então ele compreendeu. O silêncio não foi prudência, não foi paciência, não foi maturidade. Foi o erro. E enquanto ela se afastava, ele finalmente entendeu que algumas ausências não gritam. Elas apenas se instalam e não voltam. Tarde demais para o silêncio. A casa não mudou de forma imediata. Os corredores continuaram os mesmos. Os horários seguiram iguais. Mas tudo estava fora do lugar. O barão passou a perceber o que antes ignorara. O som dos passos dela, que não ecoavam mais. O objeto esquecido sobre a mesa, que agora não voltaria ao lugar. O silêncio, antes confortável, agora pesado demais para ser suportado. Ele tentou reconstruir mentalmente cada momento em que poderia ter falado. Cada instante em que uma frase simples teria sido suficiente. "Fique. Eu vejo você. Eu me importo." Nenhuma dessas palavras existia fora de sua mente. Certo dia, ao encontrar um bilhete deixado de forma discreta, ele sentiu o peso definitivo do que perdera. Não era uma despedida longa. Não havia acusações. Apenas uma frase. "Não foi a falta de amor que me fez partir. Foi a falta de voz." O barão permaneceu ali por muito tempo, segurando o papel entre os dedos. Pela primeira vez, entendeu que o silêncio que acreditara ser prudência fora, na verdade, covardia. Ele tentara manter tudo intacto, quando o que ela precisava era sentir-se escolhida. Nos dias seguintes, passou a falar sozinho, como se ela ainda estivesse ali. Frases que nunca disse em voz alta agora ecoavam pelos corredores vazios. Mas o tempo, diferente do que ele acreditara, não devolve o que o silêncio levou. Algumas partidas não acontecem com portas batendo. Acontecem quando alguém cansa de esperar. E foi assim que o barão aprendeu, tarde demais, que amar em silêncio não é amar. É adiar até perder.